Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Viktor N. Frankl, Em Busca de Sentido. Antes de iniciar a leitura dessa parte, eu quero indicar uma leitura para você. Agora são 6 horas e 27 minutos. Eu acordei às 4h30 da manhã. Leandro, para que isso? Você é doido? Deu insônia? Não. Um livro que tem mudado a vida de muitas pessoas, e ele chama O Milagre do Amanhã. Ele é um livro fantástico, prático, e uma dos desafios é você acordar durante 30 dias, 1 hora mais cedo. Se você acorda às 9, tente acordar às 8. Se você acorda às 8, tente acordar às 7 e assim por diante, e você vai praticando alguns exercícios. E os resultados, gente, são fenomenais. Tanto é que o fruto dessa mudança, da criação desse novo hábito, é esse canal, que tinha em fevereiro 3 pessoas, né? 3 corajosos. E graças a Deus estamos em maio e já estamos com 74 pessoas e com um potencial muito grande de crescer, de expandir e a gente poder levar esses livros para mais e mais pessoas. Então, dica de leitura, depois eu vou colocar ele também no meu cronograma para edição, transformar ele em áudio. Já tem ele em áudio, né? Para que você possa ter acesso a ele, ok? Então vamos lá. Ausência de sentimentos, parte F. Na maioria dos prisioneiros, a preponderância dos instintos primitivos e a peremptória necessidade de se concentrar sobre a pura e simples preservação da vida, constantemente ameaçada, suscitam uma depreciação radical de tudo aquilo que não serve a esse interesse exclusivo. Assim se explica a ausência absoluta de sentimentos por parte do prisioneiro quando avalia os acontecimentos. Quando ainda era inexperiente, tomei consciência dessa frieza de forma drástica, ao ser transferido de Auschwitz para um campo filial em Dachau, na Baviera. O trem que transportava cerca de 2.000 prisioneiros passava por Viena. Cruzamos por uma estação vienense depois da meia-noite. O percurso seguinte passava de frente ao beco em que está a casa onde nasci e na qual vivi décadas inteiras da minha vida. Até o momento em que fui deportado. Éramos cerca de 50 homens num pequeno vagão de prisioneiros, que tinha 2 pequenas aberturas com grades. Apenas alguns de nós podiam sentar-se no chão, enquanto os demais eram forçados a ficar de pé horas a fio. Esses geralmente se apinhavam junto às aberturas. Eu também era um deles. Aquilo que pude entrever da minha cidade natal, por entre as cabeças à minha frente e através das grades, pondo-me nas pontas dos pés, tinha para mim um aspecto fantasmagórico ao extremo. Todos nós sentimos mais mortos do que vivos. Supunhamos que o transporte se dirigisse para Mauthausen. Por isso, achamos que não viveríamos mais que 1 ou 2 semanas em média. Enxergava as ruas, praças e casas da minha infância, da minha terra natal. Era um sentimento bem nítido. Como se eu já tivesse morrido, como um morto olhando do além, um fantasma a contemplar essa cidade de aspecto fantasmagórico. O trem parte da estação, depois de longas horas de espera. Agora vem o beco, o meu beco. Começo a implorar como um mendigo. Os que estão à minha frente são jovens, embora já tenham atrás de si muitos anos no campo de concentração, razão porque uma viagem como aquela representa para eles uma rica safra de novas impressões e experiências, de modo que ficam espiando com muita curiosidade pela abertura. Peço-lhes que me deixe passar à frente por um momento. Procuro mostrar o que representa para mim olhar para fora naquele instante. Meio bruscos, meio indignados, com deboche e desprezo na voz, eles rejeitam meu pedido.
que é quitado com a observação. Tantos anos você viveu ali? Bom, então já viu o suficiente. Política e religião. A falta de sentimentos do prisioneiro de muitos anos no campo de concentração é precisamente um dos reflexos da desvalorização de tudo aquilo que não serve ao interesse mais primitivo da preservação da vida. Tudo mais, necessariamente, parece um evidente luxo aos olhos do prisioneiro. Isso dá origem a um retraimento ante todas as questões intelectuais e culturais de todos os interesses mais elevados. De um modo geral, prevalece uma espécie de hibernação cultural. A parte desse fenômeno, mais ou menos geral, existem apenas duas áreas de interesse. Em primeiro lugar, a política, o que não é de surpreender, e em segundo, a religião, o que não deixa de ser notável. No campo de concentração, todos discutem política quase sem parar, mesmo que se trate apenas de ouvir sequiosamente os boatos infiltrados e passá-los adiante, sobre a situação militar do momento, etc. Como, porém, a maioria deles se contradiz, havendo uma rápida sucessão de boatos incoerentes entre si. Eles representam mais uma contribuição para a desgastante guerra de nervos que se processa nas almas dos prisioneiros. Com frequência, cada vez maior eram desfeitas as esperanças de um breve final da guerra, despertadas pela maioria dos boatos otimistas. Alguns acabavam caindo em desespero definitivo. Justamente os otimistas incuráveis entre nós eram os que mais nos enervavam. O interesse religioso dos prisioneiros, quando surgia, era o mais ardente que se podia imaginar. Não era sem um certo abalo que os prisioneiros recém-chegados se surpreendiam com a vitalidade e profundidade do sentimento religioso. O mais impressionante nesse sentido deve ter sido as preces e os cultos improvisados, no canto de algum barracão ou num vagão de gado escuro e fechado, no qual éramos trazidos de volta após o trabalho em uma obra mais distante, cansados, famintos e passando frio em nossos trapos molhados. O tifo exatemático, que atacou, como se sabe, quase todos os reclusos no inverno e na primavera de 1945, acarretou grande mortandade entre os doentes extenuados, que faziam trabalhos forçados até não poder mais, precisamente alojados, geralmente sem receber qualquer assistência médica. Alguns dos sintomas dessa doença eram muitíssimo desagradáveis, uma repugnância quase que insuperável por qualquer bocado de comida, o que representava uma ameaça adicional para a vida, e ainda os terríveis delírios. Para escapar deles, fiz o mesmo que muitos outros, procurei manter-me acordado a maior parte da noite. Por horas a fio, fazia discursos mentalmente. Por fim, passei a reconstruir como rabiscos estenográficos em minúsculos pedaços de papel. Aquele manuscrito que tive que jogar fora antes da desinfecção em Auschwitz. O caso mais angustiante de delírio, entretanto, foi-me relatado a respeito de um companheiro que, sabendo-se próximo da morte, quis orar, mas não conseguiu articular palavras, transtornado pela febre. Uma sessão espírita. Vez por outra podia surgir também um debate científico no campo de concentração. Certa vez presenciei algo que, embora me fosse de certa forma afim do ponto de vista profissional, eu jamais conhecera na vida normal, uma sessão espírita. O médico-chefe do campo, que teve o palpite de que eu era um psicólogo profissional, convidou-me para uma reunião altamente secreta no pequeno compartimento em que morava, na enfermaria. Reuniu-se ali um pequeno círculo no qual também se achava em flagrante infração do código o suboficial de saúde de nosso campo. Um colega estrangeiro começou a conjurar os espíritos numa espécie de reza. Os secretários da enfermaria estavam sentados frente a uma folha de papel em branco, devendo segurar um lápis sobre a mesa, sem qualquer intenção consciente de escrever. No curso de 10 minutos, ao fim dos quais a sessão foi interrompida com a alegação de terem falhado os espíritos ou o médico,
Seu lápis foi traçando muito lentamente algumas linhas sobre o papel, as quais podiam ser claramente decifradas como Vaev. Afiançou-se o secretário, jamais aprendera latim, tampouco teria ouvido a palavra Vae victis, ai dos vencidos. Se alguém me perguntasse, eu diria que, sem saber, ele já devia ter ouvido essas palavras alguma vez em sua vida, assim como também a respectiva tradução, e a nossa situação de então, poucos meses antes da nossa libertação, ou seja, no final da guerra, ensejava o espírito do seu inconsciente, pensar justamente nessas palavras. A fuga para dentro de si. Apesar de todo o primitivismo que toma conta da pessoa no campo de concentração, não só exteriormente, mas em sua vida interior, percebem-se, embora esporadicamente, os indícios de uma expressiva tendência para a vivência no próprio íntimo. Pessoas sensíveis, originalmente habituadas a uma vida intelectual e culturalmente ativa, dependendo da circunstância a despeito de sua delicada sensibilidade emocional, experimentarão a difícil situação externa no campo de concentração de forma, sem dúvida, dolorosa. Essa, não obstante, terá para elas efeitos menos destrutivos em sua existência espiritual, pois justamente para essas pessoas permanece aberta a possibilidade de se retirar naquele ambiente terrível para se refugiar num domínio de liberdade espiritual e riqueza interior. Essa é a única explicação para o paradoxo de, às vezes, justamente aquelas pessoas de constituição mais delicada conseguirem suportar melhor a vida no campo de concentração do que as pessoas de natureza mais robusta. Para tornar esse tipo de experiência mais ou menos compreensível, vejo-me outra vez obrigado a reportar-me às coisas pessoais. Recordo-me de quando saíamos do campo de manhã cedo, marchando rumo à obra. Ouve-se uma voz de comando. Grupo de trabalho Weigo, marchar. Esquerda, 2, 3, 4. Esquerda, 2, 3, 4. Cabo de fila, lateral. Esquerda, esquerda. Esquerda. Boinas fora. Esses são os brados que a memória faz ressoar em meus ouvidos. Ao grito de boinas fora, passamos pelo portão do campo. Os refletores estão focados sobre nós. Quem não marchar ereto e bem alinhado na fileira de 5 homens pode contar com pontapé. E haverá algo pior para quem, pensando em se resguardar do frio, ousar cobrir de novo as orelhas com a boina, antes que a voz de comando o autorize. Prosseguimos na escuridão, aos tropeços, sobre as pedras e longas poças d'água na zona de acesso ao campo. Os guardas de escolta ficam berrando e nos espicaçam com a coronha de seus fuzis. Quem tem os pés muito feridos, dá o braço ao seu companheiro ao lado, cujos pés doem um pouco menos. Mal e mal trocamos algumas palavras. O vento gelado, antes de nascer o sol, não o permite. Com a boca escondida atrás de uma gola de capa, o companheiro que marcha ao meu lado murmura. De repente, se nossas esposas nos vissem agora, tomara que estejam passando melhor no campo de concentração em que estão. Espero que não tenham ideia do que estamos passando. E eis que aparece à minha frente a imagem de minha mulher. Esse é o fim dessa parte, e a próxima parte tem como título Quando Nada Mais Resta. Se você chegou agora e está por esse capítulo, lembre de mandar para aquela primeira pessoa que vem à sua mente que você acredita que esse livro irá transformar a vida dela. Ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.